Com a palavra, doutor. Senhor presidente, eminente desembargador Lúcio Raimundo da Silveira, relator do presente pleito também, gostaria de, na sua pessoa, saudar todos os desembargadores que compõem esse egrégio colegiado. Faço minha saudação ao eminente representante do parquê aqui presente, doutor João Albino, servidores e advogados que estão presentes. Excelências, há um recurso do Ministério Público e há um recurso da Defesa. O tocante ao recurso do Ministério Público, a Defesa tem uma preliminar de ordem absolutamente técnica, no sentido de que o recurso do Ministério Público não deve ser conhecido. Isso por uma questão básica. A causa de pedir da denúncia é divergente da causa de pedir do recurso. O Ministério Público pleiteia, na ocasião, a condenação da paciente pela figura típica prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, e na denúncia descreve que a ré estaria associada com Línia e com Wagner, que também são partes apeladas desse processo. Nas alegações finais, reprisa a alegação de que a ré estaria associada com essas duas pessoas. Chega, então, no recurso e sustenta que a ré, incontentado com a sentença que absolveu a ré em relação a esse ânimo associativo, o Ministério Público recorre da sentença, aduzindo que a ré estaria, além de estar associada com Línia e com Wagner, que também estaria associado com outras duas pessoas que são réis de outra ação penal. O Ministério Público, nesse caso, poderia ter aditado a denúncia para incluir eventualmente essas pessoas, mas ele abriu uma nova ação penal. E eu me recordo, tive grande prazer, doutor João Albino, de ter aprendido muito no Ministério Público, saudoso doutor João Linhares Júnior, e eu lembro quando nós fazíamos as minutas das denúncias, sobretudo no tocante aos crimes de associação ao tráfico, nós mencionávamos ao exemplo que o fulano estava associado com o ciclano e com outras pessoas ainda não identificadas. Até porque se no curso da instrução surgissem elementos que indicassem a associação com outras pessoas, no momento das alegações finais que indicasse essas outras pessoas no liame associativo, não haveria afronta da sentença com o princípio da correlação. Portanto, ao ver da defesa, diante dessa divergência da causa de pedir, dessa inovação recursal proferida pelo Ministério Público, pela grave afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois a ré jamais se defendeu da associação com essas duas outras pessoas que foram indicadas no recurso, é que a defesa entende pelo não conhecimento do recurso ministerial. No tocante ao recurso da defesa, nós abrimos duas preliminares. A primeira consistente no modo como essas drogas foram apreendidas. Eu faço um parênteses porque eu reconheço e já tive recursos julgados por esta Câmara e entendo que há um certo conservadorismo, uma certa resistência de se acolher à tese de violação indevida de domicílio. Mas, nesse caso, a ilegalidade é flagrante. Veja, a hora apelante foi abordada na BR sob a suspeita anônima, isso o próprio delegado disse na ocasião do seu depoimento, que recebeu uma notícia apócrifa de que a ré estaria transportando entorpecentes. Então ele vai lá, aborda, isso numa chamada Operação Horus, como foi definida essa operação. Eles abordam ela e determinam e pedem para ela levá-los até a chácara em questão, uma propriedade rural que era de propriedade dela. Na ocasião, chegam lá e encontram esses entorpecentes. E aí o juiz subsidia a legalidade dessa busca com base no consentimento da vítima, do consentimento da ré, perdão. E o que temos aqui, eu trouxe um julgado muito interessante da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça nas razões recursais, onde se aponta que o consentimento em situações de abordagem, como foi a do presente caso, é absolutamente imaculado, pois a pessoa não tem muita escolha, muito embora possa não ter ocorrido um tipo de violência, mas a situação por si só, com várias viaturas policiais fortemente armados, impelem que a pessoa consinta de qualquer forma com o ingresso no domicílio, sob pena, sob o entendimento de que essa pessoa ela possa eventualmente sofrer uma represália da autoridade policial. E no caso em questão, o juiz também subsidia em um documento escrito, assinado por ela. O problema é que esse documento ele não demonstra o consentimento prévio. Esse documento foi assinado na delegacia de polícia. A busca em domicílio exige o consentimento prévio, não posterior.
Portanto, a defesa entende que a apreensão desses entorpecentes é absolutamente ilícita e o processo deve ser anulado por conta dessa questão. E existe uma outra preliminar, que penso até que seja até mais flagrante, no sentido de que houve uma quebra da cadeia de custódia, uma violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, não em razão do modo de armazenamento das drogas na sede policial ou em relação à quantidade que foi pesada, mas, na verdade, na ausência de descrição e, sobretudo, do peso da referida substância. Eu me lembro quando fui despachar com Vossa Excelência, desembargador Lúcio, a primeira pergunta que o senhor me fez, e eu penso que seja a primeira pergunta que todos fazem quando recebem um processo de tráfico, é qual seria a quantidade de drogas. Nesse caso, eu tive que responder que não sei. A autoridade policial não sabe e o magistrado também não sabe, porque o entorpecente foi pesado juntamente com as sementes que seriam de maconha e que não foram periciadas na mesma ocasião, totalizando o peso que estava descrito na denúncia. E como que a gente vai proferir uma decisão condenatória sem saber o peso efetivo da droga que foi apreendida? O magistrado de origem, ele pontua na questão que não haveria prejuízo por conta dessa questão, porque a pena base não estaria sendo exasperada, ou o parágrafo 4º, eventualmente, não teria sido denegado por conta da quantidade de drogas. Mas o problema é que, com o recente entendimento do Ministério do Supremo Tribunal Federal, a quantidade de drogas hoje ela é de caráter imprescindível para se definir a própria tipificação do crime, se é tráfico, se eventualmente a droga é destinada a uso pessoal. Portanto, por essa ausência de descrição devida do material e da evidente prova de materialidade que foi apreendida, a gente pleiteia aqui pelo reconhecimento dessa nulidade no processo. Em razão, indo agora para o mérito, o Ministério Público, muito embora tenha na denúncia pontuado diversos verbos que a ré teria praticado, o magistrado em questão condenou a ré pelo crime de ter em depósito as maconhas que foram apreendidas. E aqui já se coloca uma questão. A maioria dos processos que chegam nesta casa, que versam sobre o verbo ter em depósito, elas vão pontuar que ou a pessoa tinha uma boca de fumo e tinha uma quantidade talvez pequena do entorpecente, ou a pessoa guardava muita droga em algum lugar. Aqui a quantidade de droga, como especificado, nós não sabemos quanto era, porque não foi pesado, foi encontrado numa propriedade rural, num local distante de cidades, enfim. E na ocasião, a Corrélínia, que era caseira de Antônio, assumiu a propriedade das drogas para fins de consumo. Assim como o marido dela, Wagner, também Corréu, assumiu a propriedade que era de Línia, a Corré. A Antônia sustentou que não tinha nenhum conhecimento que existia esse entorpecente naquela região. O entorpecente, inclusive, está guardado nesses potes nesses vasilhames de azeitona, de palmito, enfim, nesses vidros, o que são elementos que indicam a não existência de traficância. O juiz ainda corrobora dizendo que teriam apetrechos como sacolas plásticas, rolo de papel filme e fita adesiva. Excelência, se isso são apetrechos, pense que qualquer casa de um cidadão brasileiro pode ser considerado como um local que possui apetrecho voltado para tráfico de drogas. Não foi encontrado balança de precisão ou elementos que indicassem efetivamente que aquele local era destinado a traficantes. E aqui eu não se ouvida, excelências, o histórico criminal que é narrado da apelante aqui em questão e de outras circunstâncias que podem ter sido trazidas, mas nesse caso, a apreensão da quantidade incerta, repito, de drogas que foi encontrada na chácara dela, indicam que não há elementos, sobretudo pela propriedade da droga ter sido assumida por outras indicam que a autoria, nesse caso em específico, em favor de Antônia Ondina da Rocha, não está consubstanciada, razão pela qual
a defesa pleiteia a absolvição dela em caso de superação das preliminares. Por último ponto, há uma questão de dosimetria, nesse caso, no tocante ao crime de uso de documento falso. A ré confessou informalmente que estava com o documento falso, confessou na delegacia de polícia, e essa confissão, eu até faço um trecho da sentença, foi utilizada como fundamento de autoria delitiva, razão pela qual a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tocante ao crime de uso de documento falso. No mais, diante de todos os argumentos que foram expostos a Vossas Excelências, diante da violação indevida do domicílio, diante da incerteza até da quantidade de drogas que foram apreendidas, diante da Corré, Línia, ter assumido informalmente, extrajudicialmente na delegacia e perante o juiz a propriedade dessa droga que foi encontrada, e diante de todos os fatores que também estão nas nossas razões de apelação, solicitamos o provimento do apelo de Antônia Ondina da Rocha e o não conhecimento do apelo do Ministério Público, caso conhecido, nós solicitamos o desprovimento do recurso ministerial. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde de trabalho aos senhores. Eduardo, obrigado pela presença, sustentação de forma técnica, né, jurídica. Passa a palavra ao doutor João Albino.